Olá, amigos. Nosso tema de hoje são crenças fundamentais. Por que crenças e por que fundamentais? Crenças é aquilo que não pode ser provado, não pode ser demonstrado efetivamente, de maneira que absolutamente todos estejam em acordo com aquela forma de visão. Ciência é aquilo que pode ser reproduzido e que pode ser demonstrado para qualquer pessoa, em qualquer lugar, tecnicamente, a qualquer momento. Fundamentais é porque está na base de tudo, não há nada mais importante do que isso. Crenças fundamentais, nós temos três, especificamente. Nós temos o ateísmo, nós temos as religiões, e nós temos algo que eu vou denominar aqui de holismo. O holismo vai representar uma série de elementos, série de fatores. Os ateus não acreditam que o ateísmo seja uma crença. Eu vou explicar que o ateísmo é uma crença. Veja só, como surgiu o mundo? O ateísmo não consegue explicar. Surgiu através do Big Bang? Sim, o Big Bang é um mecanismo de criação do mundo. O que ninguém consegue explicar é o que chutou o Big Bang, o que deu a luz ao Big Bang, o que startou o Big Bang. Ou seja, antes do Big Bang, o que havia? Aí existe uma saída que eles utilizam para dizer que o tempo não existia, então essa pergunta não é válida. Eu diria o seguinte, que o tempo não existia dentro dessa fisicalidade, mas não impede que existam outras linhas do tempo também, além da que nós estamos vivendo. O que impede? Onde está escrito que não pode haver outras linhas do tempo? Né? Afirmar que não pode haver outras linhas do tempo e não provar é crença. Então, o ateísmo ele não consegue explicar qual a origem do universo antes do Big Bang, porque havia antes. Né? Então, aí é uma série de coisas dizendo, inclusive, que o universo veio do nada, o que também é crença. Né? E temos, por outro lado, as diversas religiões, que cada uma delas explica de uma maneira diferente como o universo surgiu, como o mundo surgiu. Aí você tem as crenças fundamentais também, né, que tem o judaísmo, o cristianismo, que é uma linha. Aí nós temos o islamismo, que na verdade vem da mesma linha do judaísmo, elas têm uma relação muito próxima. E aí nós temos no Oriente o budismo, temos as religiões da Índia, as religiões hindus, temos o shintoísmo no Japão, as diversas religiões africanas, sem contar as antigas religiões também. Quando lembramos da Grécia Antiga, nós temos Zeus, temos Júpiter, temos Netuno e os diversos deuses do panteão grego. Ao Egito, nós também temos inúmeros deuses. Os nórdicos têm deuses também, como Thor, como Skoll e etc., como Odin. Né? São deuses diferentes? Não, eu diria que é uma forma. Esses deuses são uma forma de explicar aquilo que eles desconheciam, o desconhecido. O que acontece? O ser humano tem que buscar explicação para tudo, ele não aceita o vazio, ele não aceita o eu não sei. O ser humano tem muita dificuldade com essa expressão, eu não sei. Então nós sempre queremos preencher com alguma coisa, e aí a gente vai preencher dentro daquele nível de conhecimento. E no passado, as civilizações elas tinham pouco contato umas com as outras e havia pouca influência de fora, então elas desenvolviam mitos próprios. E então essas formas de mitos são uma maneira de explicar o mundo à sua própria forma cultural. Né? Nós temos os judeus, por exemplo, que chamavam Deus de
de Jeová, de diversas nomenclaturas aí que os judeus tinham, Senhor também, né? Então, e eles davam um formato a Deus humano e masculino. Então, a civilização judaica era uma civilização patriarcal, e dentro desses conceitos, Deus era homem, Deus não podia ser mulher, e não havia nenhuma deusa, né? Então, essas são formas diferentes de olhar para o mundo. Cada uma delas, como eu disse, representa uma maneira de explicar a existência do universo, a existência da Terra, a existência do mundo. Porque o ser humano não aceita que o mundo veio do nada. O ser humano, então, encontrou uma explicação, veio de Deus. Mais recentemente, nós tivemos o surgimento do ateísmo, o ateísmo é uma forma de contrapor as religiões, de simplesmente dizer que as religiões estão erradas. Mas, por outro lado, o ateísmo não traz nada de novo. Ele não tem uma filosofia própria, ele tem simplesmente uma maneira de dizer que os outros estão errados, mas eles não conseguem dizer de que forma que eles estão certos. Ou seja, eles não conseguem explicar a origem do universo. Seria mais fácil não existir nada. O nada não exige explicação. Por exemplo, você entra numa sala e ela está vazia. E esse vazio não precisa de explicação nenhuma. Agora, se você entra numa sala e tem uma cadeira, você pode começar a fazer perguntas sobre aquela cadeira. Quem trouxe a cadeira? Há quanto tempo a cadeira está ali? Para que a cadeira está ali? Por que tem que ser aquele tipo de cadeira? Por que não há mais cadeiras? Então, a existência de alguma coisa exige respostas às perguntas que são feitas. E quando não existe resposta, as pessoas começam a criar essas respostas baseadas em achismos. E então, o nada é fácil de entender, porque ele não exige explicação. E a única forma de o ateísmo explicar a origem do universo é dizer que ele veio do nada, porque hoje nós já sabemos que o universo não é eterno. No passado existia uma outra forma de ateísmo, que era acreditar que o universo sempre existiu, que era eterno. Mas isso, desde a descoberta do Big Bang, já não é mais possível. Então, a gente sabe que o universo começou a existir. Tudo que começa a existir tem uma causa, como uma semente. Se eu perguntar a causa daquela semente, eu vou saber que é uma laranja, que é um limão, uma fruta. E se eu perguntar qual a causa da fruta, eu vou chegar na árvore. Se eu perguntar qual a causa da árvore, eu vou chegar numa semente. E assim sucessivamente em direção ao passado. E aí nós entramos no evolucionismo de Darwin e vamos em direção ao passado e vamos chegar à primeira célula, aonde nós paramos também. A primeira célula surgiu há 3,7 bilhões de anos atrás. Ninguém sabe como ela surgiu. O que nós sabemos é que, em função do DNA, qualquer célula é altamente complexa, não só pelo DNA, mas por todos os outros sistemas e a estrutura da célula. A questão é como surgiu a primeira célula. E ninguém consegue explicar isso, a ciência não tem explicação para isso. Aí nós também começamos a entrar em algumas especulações. E essas especulações científicas, elas também são especulações e também são sistemas de crença, né? Quando a gente sai de formas, de sistemas onde nós não podemos mais explicar comprovadamente, então nós entramos em sistemas de crença. Voltando então ao nosso gráfico, nós temos ateísmo, temos as religiões. Tanto o ateísmo quanto as religiões tentam explicar como o universo surgiu. Mas nenhum dos dois consegue explicar isso de forma que todos possam aceitar. Entre o ateísmo e as religiões existe o holismo. O holismo também pode ser chamado de espiritualidade, que é o nome mais comum, ou algumas pessoas se declaram, eu sou universalista. São formas de holismo. Tá? O holismo, ele aceita alguns princípios que as religiões trazem, como o princípio de um criador,
mas que ele passa a ser visto mais como uma fonte criadora, e a palavra Deus adquire um sentido mais amplo e deixa de ser e ter a conotação humana, e ela passa a ser vista como analogicamente como uma espécie de energia. Então você poderia começar a chamar Deus de deusa e tudo bem, né? Isso não, para o holismo não faz diferença. Também o holismo pode ver Deus como uma consciência cósmica, pode ver e aceita um dos princípios da física quântica de que a informação é que estrutura todo o universo, ou seja, a base fundamental do universo é a informação, porque a própria matéria, você chega num ponto em que você encontra energia e você continua para trás e de repente não é mais energia, já tem outra coisa que a gente classifica como sendo informação, e aí você novamente chega naquilo que tudo é consciência. E o holismo é essa nova forma de ver o mundo dentro das crenças fundamentais. Não é ateísmo, não é religião, é algo que está entre os dois. Ou seja, não aceita, como o ateísmo não aceita Deus no sentido tradicional, mas como as religiões, no que diz respeito às religiões, também não aceita o simbolismo religioso de imagens, de estátuas, e os simbolismos em geral, inclusive simbolismo nas palavras, né, que as religiões carregam muito simbolismo nas palavras, como por exemplo o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, são simbolismos. Se você trouxer isso para o mundo real, para o mundo material, o mundo real não é apenas o mundo real, não é somente o mundo material, mas se você trouxer isso para o mundo material, o que é o sangue de Jesus, o que é o Cordeiro de Deus? São palavras, são símbolos, né? É um grupo de simbologias que também existe dentro das religiões, e essas simbologias todas vêm do passado, elas vêm se transformando ao longo do tempo, adquirindo novas faces, novas fisionomias, e vão se transformando. Então, pessoal, esse vídeo procura demonstrar a estrutura das crenças fundamentais. Então, qualquer coisa que você ouve no mundo em relação à estrutura mais fundamental do universo tem relação com isso daqui, tá? Aí você pergunta, tá, e onde que a ciência se enquadra aqui dentro? Na verdade, a ciência não se enquadra aqui dentro, porque a ciência não é uma crença. A ciência ela é formada de fatos. E então os fatos estão relacionados com o conhecimento. E o conhecimento ele formaria um outro diagrama. Não seria esse diagrama aqui. Esse diagrama forma a base das crenças, as mais fundamentais. Então, dentro disso aqui, as crenças vão se dividindo, né? Nós temos, como eu já disse anteriormente, o cristianismo, temos o judaísmo, temos o islamismo, temos o budismo, brahmanismo, que são aqui representando um dos braços do hinduísmo, enfim, o hinduísmo em geral, né? Hinduísmo, vamos tirar aqui o brahmanismo, deixar só hinduísmo. Nós temos o shintoísmo no Japão, e temos as religiões africanas, né? Africanismo. E aí temos as religiões antigas também, que hoje já não existem mais, mas que estão aí nos elementos da história, a história nos traz, né? Muito bem, então isso aqui são algumas divisões das religiões. Aí elas vão se dividindo aqui no cristianismo, nós temos o catolicismo, nós temos as religiões protestantes,
Dentro das religiões protestantes nós temos as evangélicas, temos enfim, diversas outras, eu acho que tipo Batista, né? Temos a Batista, etc., que não é bem a minha área aí, né? Então, aqui no ateísmo também existem as várias linhas do ateísmo, mas como eu não sou especializado em ateísmo, não vou entrar aqui nesses detalhes. E nós temos também o holismo. Aí o holismo, a forma mais conhecida é espiritualismo. Espiritualismo, né, que é uma das formas mais conhecidas. Bem, pessoal, hoje que nós tínhamos para debater, falar, conversar sobre crenças fundamentais é isso. Espero que tenha trazido conhecimento a vocês. Um grande abraço a todos. Terminamos por aqui.